As procuradorias jurídicas dos municípios, a gente gostaria de iniciar esta fala, tratando da decisão do Supremo Tribunal Federal, a respeito até de um dispositivo constitucional estadual sobre a obrigatoriedade ou não da constituição de procuradorias jurídicas pelos municípios. O Supremo Tribunal Federal, como vocês todos sabem, até mais do que eu, entendeu que a Constituição Federal não obriga os municípios a instituir procuradorias específicas, próprias, mas se eles atuarem dessa forma, se instituir as procuradorias, os cargos dos procuradores precisam ser providos por concurso público. Enfim, o Tribunal de Contas entende que uma solução bastante razoável, adequada, quer dizer, seria a instituição de procuradorias, mas também compreende que em algumas situações de pequenos municípios talvez isso não seja o modelo mais adequado, podendo esse papel de consultoria, de contencioso, ser exercido de outras formas, por outros meios. Dito isso, minha fala é dirigida a todos os modelos existentes nas procuradorias municipais e as regras debatidas, as regras abordadas, as normativas são aplicáveis numa e noutra situação. A todos, sejam eles advogados privados que atuam na defesa do interesse público em seus municípios, seus advogados da advocacia pública, propriamente dita, que também defendem esse interesse, todos eles, todo esse corpo, seja formado por advogados privados, seja formado por advogados públicos, precisa submeter essas regras. As regras da Constituição, as regras da lei de licitações, e a gente precisa iniciar a fala tratando disso. Então, a fala se dirige a todos. A importância das procuradorias jurídicas. A procuradoria jurídica pode contribuir na governança municipal no sentido de tanto dar os pareceres jurídicos nas consultas, nos casos de licitações, contratações, como também na parte do assessoramento jurídico, que é mais a parte presencial. A gente aqui queria fazer essa distinção inicial. Assessoramento jurídico, consultoria jurídica. O assessoramento, que é uma parte da advocacia pública, que precisa ser mais explorada na minha ótica, no meu pensamento, que é a participação em reuniões, a orientação jurídica dos gestores, é o dia a dia mesmo da gestão. A gente precisa participar ativamente, aconselhar, orientar, não vá por aí, não faça isso, a Constituição disse isso, o Supremo disse aquilo. O gestor se sentir bem acompanhado. Como é no assessoramento jurídico na iniciativa privada, nas multinacionais, nas empresas nacionais. Não há diferença entre o assessoramento jurídico público e o privado. A diferença é que no privado a ousadia é maior, no limite da advocacia pública, que tem regras mais restritas, mas nem por isso deixam de ser regras que precisam acompanhar, precisam destravar a gestão, obedecendo à lei, mas de forma criativa, sem subverter a lei, sem contrariar a lei, mas criando soluções para as demandas institucionais, no caso, municipais. A consultoria é a outra parte da advocacia pública, das procuradorias. Ela serve quando as consultas lhes são encaminhadas formalmente e são respondidas. Nos processos licitatórios que dependem de pareceres, eles são enviados, se observa a conformidade com a legislação e se faz o parecer. Esses dois modelos. Eu, particularmente, tenho enfatizado muito na Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado a valorização dessa assessoria jurídica, que ela é mais preventiva. A outra também é,
porque o processo antes da decisão passa pela procuradoria e a gente faz o filtro de controle, analisa o risco jurídico e apresenta soluções. Mas antes até dessas manifestações formais, a participação em reuniões, o acompanhamento de gestores nas reuniões, nas deliberações. E eu entendo que até a execução de alguns atos jurídicos são possíveis de ser feitos. Trabalhei por um período na consultoria jurídica da União, que é minha origem lá, eu estou cedido ao TCE, e eu dava um assessoramento a um órgão que precisava efetivamente. Eu passava o dia inteiro dentro desse órgão e muito pouco tempo na procuradoria. Meus pareceres se acumulavam, mas eu precisava estar presente. Até a elaboração de atos administrativos mesmo, a gente fazia, ajudava o gestor tinha dificuldade. E a gente fazia esse papel. Eu acho que a Procuradoria Jurídica tem esse papel, não deve se negar a fazer isso, pelo contrário, deve se aproximar do gestor e orientá-lo como se fosse o seu guia jurídico. O gestor tem uma formação excelente, pode ser o melhor de todos, mas o tempo dele é dividido com outros afazeres. Ele tem que pensar nas políticas públicas. O gestor público é que o gestor, vou me referir prefeito, ele precisa saber de educação, os índices da educação, ele precisa saber se as estradas estão boas, se vai ter desastre ambiental, se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter seca, se a produção, como está o posto de saúde, o atendimento de saúde. O advogado público precisa saber desses indicadores, precisa ter uma noção superficial, mas não decide sobre isso. Ele tem o tempo dele muito mais voltado a prestar atenção e se inteirar das decisões do Supremo Tribunal Federal, das decisões do Superior Tribunal de Justiça, aqui em Pernambuco, das decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, das decisões do Tribunal de Contas do Estado, para deixar o gestor, para orientar o gestor, vá por aqui que vai dar certo. Agora, se for por aqui, dá errado. Aí o gestor escolhe. Mas esse papel, que o papel do advogado público, é muito importante e precisa ser executado. Para isso, precisamos também avançar na questão da transformação digital das procuradorias. Não é novidade para ninguém, vocês sabem mais do que eu, está aí a inteligência artificial, os robôs, né, para ajudar nos mecanismos, na execução das tarefas das instituições. As procuradorias jurídicas não são diferentes. A Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, ontem eu estava numa reunião com eles, e tem robôs que fazem praticamente o serviço do procurador na seleção das execuções. O robô foi exibido uma tela e o robôzinho tum, 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 parece que é a gente mexendo. E ele vai e resolve tudo. As procuradorias jurídicas não podem ficar fora dessa transformação digital. Então, o que antes a gente chamava de minutas, que a gente usava aquelas minutas que o colega deixava salvo, produzia um parecer parecido com o nosso e a gente ia lá, buscava, ajeitava, customizava ele para a situação concreta. Isso já melhorava a nossa produtividade. Agora, a inteligência artificial pode nos ajudar e ninguém deve ter vergonha nem constrangimento, não está nos substituindo, de utilizá-la e fazer um parecer base. E aí eu não estou aqui, não seria a melhor pessoa para falar de inteligência artificial, até pela minha geração e tudo mais, sempre nas procuradorias tem pessoas jovens que podem ajudar os mais velhos, como eu, a entender essa dinâmica, a aceitar essas mudanças e a utilizá-la. E isso tem sido feito na Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas,
com bastante sucesso. Aliás, no Tribunal de Contas como um todo. E eu acho que a Procuradoria não pode ficar fora disso. Hoje, as emendas dos pareceres, existe um normativo do Conselho Nacional de Justiça que dele foi extraído uma ferramenta para fazer as emendas dos votos dos conselheiros. E a gente aproveitou na Procuradoria e está usando essa mesma ferramenta de inteligência artificial, ela um modelo disciplinado pelo Conselho Nacional de Justiça para fazer as nossas minutas. Por quê? Fazer minuta de ementa, fazer a ementa de um parecer nunca foi fácil. Para mim, pelo menos, sempre foi muito complexo. É quase 20% do tempo que você gasta para fazer o próprio parecer. Quer dizer, você pensa, a ideia vem, a solução está ali, é rápida, é fácil. Fácil não, nem sempre é fácil, mas você tem um conhecimento que aquela situação concreta você tem a solução para ela. Aí vai escrever. Já é mais custoso, mais demorado. E quando vai fazer a ementa, aí é que eu tinha dificuldade com essas ementas. Quando lia, faltava algo. Quando lia, faltava coesão. A coesão no texto até tinha, mas na ementa faltava. Hoje, a Aurora, se chama a inteligência artificial do Tribunal de Contas, nos ajuda a suprir essa lacuna que eu particularmente tinha. E eu acho que todos têm. E não é só para fazer a ementa. A gente tem que usar para fazer o próprio parecer. E a gente customizar. Isso. Adaptar a situação concreta. Todos sabem, vocês sabem, os gestores sabem, os procuradores sabem, que existe muita repetição de demandas. 50% dos processos que passam nas procuradorias já passaram. De alguma forma, já passaram. As distinções, formam 50% das situações novas, mas 50% é repetitivo. Se você conseguir diminuir 50% do seu volume de trabalho, óbvio que não é só a inteligência artificial que vai fazer isso. Você já diminui e já sobra tempo para gastar, para usar esse tempo em situações para aprimorar o seu desempenho, para dar esse assessoramento, que às vezes a parte de consultoria não permite que a gente se desloque para uma reunião. Quando fala em reunião, a gente fica aperreado. Como é que eu vou fazer a reunião se eu tenho 5 prazos para soltar hoje? Se eu tenho prazo judicial, contencioso, consultivo. Mas aí é que está esses assistentes de IA, de inteligência artificial, que precisam ser adotados. Não precisa ser imediato, quem tiver mais dificuldade, precisa ser assessorado, precisa comprar plataformas, tem que ir atrás. E tem gente que tem a capacidade até de fazer, de desenvolver isso nas próprias procuradorias. Eu não tenho capacidade de fazer, eu sou mero usuário, mas eu gosto bastante de usá-los. E fico tentando, e noto que eu não teria tempo de fazer minhas tarefas diárias se não fosse hoje com assessoramento, seja humano, seja artificial. Um e outro me ajudam muito. E é isso. Então, o Aurora Chat do TCE ajuda bastante a fazer as ementas. E outros modelos de inteligência artificial podem ajudar, e com a gente colaborando, nutrindo esses assistentes artificiais, evoluir e diminuir o tempo diário de execução de nossas tarefas. No Poder Judiciário, é um exemplo. Existem gabinetes, a distribuição é livre. Quando eles recebem mais ou menos os mesmos processos. Tem gabinete que está zerado. Zerado, eu digo, porque pouquíssimas pendências. Tem gabinete que vive sufocado, que os processos não terminam, reclamando. Por quê? A diferença está aí no uso da inteligência artificial. Aí alguns perguntam, e a qualidade?
Óbvio, precisa do controle do procurador, no caso deles, do juiz, do desembargador, da gente, do procurador, para ver se a IA fez a coisa certa. A gente relê, adapta. É como nas minutas antigas. A gente pegava um padrão que o colega tinha feito 10 anos atrás, ajustava e estava ótimo. Mas se soltasse igual, estava errado, porque o Supremo passou a pensar diferente. Eles citavam a jurisprudência. E você citava 10 anos depois, a chance de erro era enorme. Né? Você ia levar o seu assessorado a um erro. E a culpa era sua. Porque existe a responsabilização do parecerista, do advogado público. Óbvio, a responsabilização não é uma responsabilização funcional, intelectual. Ninguém está tolhido de desenvolver teses, mas você está obrigado a conhecer as teses, as decisões judiciais. Então, para um parecerista, um advogado, por ser penalizado, ele precisa ter erro grosseiro. Então, você não vai errar na jurisprudência, atuar, orientar o gestor a agir com base em jurisprudência passada, é um erro grosseiro. Você precisa, no mínimo, estar atualizado. Então, a IA vai trazer jurisprudências antigas e você vai passar para frente. Aí o gestor depois chega ao Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, e atua. Pune o gestor. E a sua responsabilização? Que induziu o gestor em erro. Ela também cabe. Mas não é para você ficar assustado. A responsabilização é pequena para o parecerista. Ele pode desenvolver tese, mas tem que dizer, olha, aquela tese existe, mas eu discordo. Vamos cumprir isso não. Por quê não vai cumprir? Porque o Supremo pensa diferente. Semana passada, o Supremo teve esse debate e essa decisão. E a gente vai seguir a nova modelagem, que é melhor para nós. E pode ser pior, pode ser melhor. A gente tem que estar atualizado e dar segurança jurídica ao gestor. Então, com relação à sinergia entre a Procuradoria e a Controladoria, ela é de extrema importância. A Controladoria, que é o órgão dentro dos entes municipais, que dialoga muito com o Tribunal de Contas do Estado, com o controle externo, e ele é o controle interno. E a Procuradoria precisa ajudar a Controladoria nos aspectos jurídicos. Da mesma forma, a Controladoria é um assessorado da Procuradoria. São órgãos distintos, mas têm que andar irmanados, porque o que a Controladoria pretende é que a gestão como um todo acerte. E é a mesma coisa que a Procuradoria pretende, que acerte juridicamente. E aí, dialogando, atendendo às demandas do controle externo, atendendo às demandas do Ministério Público, sempre antes de responder, antes de tomar qualquer atitude, o ideal é que a Controladoria dialogue com a Procuradoria. A Procuradoria tem essa função de assessoramento, a Controladoria de controle. Então, vamos conversar, vamos nos aproximar e vamos trabalhar juntos, com o mesmo objetivo, dar segurança jurídica ao gestor e à gestão. Para isso, a gente não pode esquecer de treinamento. A gestão municipal, ela tem uma característica que vocês sabem bem, é a rotatividade, não é? Ela, graças à democracia, o processo democrático, há uma rotatividade no gestor. E nem sempre o gestor aproveita os outros servidores. Nem sempre o município tem os servidores efetivos,
Mas até entre os efetivos tem os cargos comissionados, tem as gratificações, o chefe da licitação, o controlador. Então a procuradoria precisa andar junto no treinamento dessas pessoas, tem que ajudar, tem que atualizar os novos gestores, tem que explicar os erros do passado para poder acertar no futuro. Tem que estar perto. O início de gestão é trabalhoso. É trabalhoso e a Procuradoria tem um papel importantíssimo nessa questão. Porque o gestor novo, às vezes nunca foi gestor. O advogado público, mesmo que a Procuradoria Jurídica em si não esteja constituída por advocacia pública, seja privada, mas aquele advogado privado que o gestor escolheu para cuidar dos interesses jurídicos da sua gestão, ele tem uma bagagem, ele sabe o que o Supremo pensar. Ele não vai, porque é uma gestão nova, ter que começar do zero. O Supremo não começou hoje, as decisões judiciais não começaram hoje, a legislação não foi posta no dia da eleição, é a mesma legislação. Então, a Procuradoria, que é um moto contínuo, não para, o advogado morre tendo que se atualizar, tem um papel importante nisso. Precisa que seja necessariamente o mesmo advogado, mas ele tem que estar ali, porque ele tem que ter o conhecimento e pressupõe-se que tem, para ajudar o novo gestor. Como o novo gestor traz ideias novas, traz conceitos novos, traz pretensões novas. Tá certo, é o tempo, né? Tá bom. Estou atento. Olha, então, o novo gestor também passa para o procurador novas demandas. Eu quero fazer diferente. Eu estou vendo que essa modelo aí não deu certo. Estamos aqui há 20 anos, no mesmo município, e essa obra não termina. E essa situação das escolas não resolve. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e traz as ideias dele. E o procurador vai tentar entender o que ele quer, legitimamente quer, legitimado a tomar suas decisões e ter suas pretensões administrativas, e vai tentar construir dentro da legalidade, dentro da conformidade, a solução possível. Desculpa. A solução possível sempre existe. Para as boas intenções, sempre existe. O direito não é, nem nunca será, óbvio, a realização das políticas públicas. Tem caminhos diferentes. Talvez o gestor queira fazer algo, dar um salto que não pode ser dado. Mas porque ele tem pressa. Mas a pressa pode ser conseguida dentro do caminho natural, o caminho da conformidade. Diminuindo as etapas, eliminando as coisas desnecessárias. Isso a gente pode fazer de diversas formas. Aqui na Procuradoria do Estado, do Tribunal de Contas, a gente adota um modelo semelhante com o que a Advocacia Geral da União adota. Orientações normativas. Elas permitem, e ainda está na lei de licitações novas, né? Está na lei de licitações novas esse poder que o chefe da Procuradoria tem de criar situações onde se dispensa os pareceres. Vamos supor, pequeno valor, uma coisa rotineira, todo dia, todo mês, a gestão faz aquela mesma coisa, uma gestão qualificada. Você tem que mensurar isso, tem que avaliar isso. Eu estou olhando para baixo, né? Olhar para ali. Tá? Se o quadro já está qualificado para que seja delegado. Algumas situações que dispensem a passagem das manifestações pela Procuradoria Jurídica. Você economiza quanto? Procuradoria Jurídica tem 15 dias úteis para dar um parecer. Quando você elimina essa etapa, você ganha em torno de uns 20 dias corridos, né? 2/3 de um mês. Já ajuda. Em outras fases, também deve ter outros.
métodos de acelerar uma licitação. É muito comum as pessoas jogarem a culpa na lei de licitações. Não, mas rapaz, houve esse desastre. Eu tinha comprado, mas eu queria comprar, eu queria fazer isso, mas emperrou na burocracia, emperrou na legalidade. Não é verdade. Na maioria das vezes, não é verdade. Tem meios de caminhar rapidamente, executar as políticas públicas dentro da legalidade e sem grandes burocracias. A gente vai chegar mais na frente, num ponto que eu vou mostrar para vocês a orientação normativa que a gente adota no TCE. Óbvio que você tem que fazer uma distinção, eu acho que todos os quadros públicos são qualificados, mas o TCE é permanente, né? O TCE, a pessoa já entra para o concurso e fica, tem os quadros permanentes, altamente qualificados. Então, uma licitação no TCE, eu ousaria dizer que a grande maioria dispensaria passar pela Procuradoria Jurídica, porque já vem tão bem feita, tão prefeita, que os passos anteriores o pessoal já executou com tanta maestria, que quando chega lá, pouco a gente acrescenta. Então, fizemos uma orientação normativa, dispensando nas execuções, nas licitações, nas contratações de pequeno valor, não precisa passar na Procuradoria Jurídica. E usamos o dispositivo da Lei 14.133. A gente vai chegar lá. A compra de inovação, seja para a Procuradoria, seja para a gestão, é coisa nova. Porque o modelo de contratação muitas vezes assusta. Por exemplo, você compra eu vou usar expressões que podem não ser adequadas à inovação, mas esse pessoal aí da área de tecnologia da informação, aqui tem um centro chamado CESA, né, que aqui em Recife, de desenvolvimento, de startups, não sei o quê. Esse pessoal, existe uma contratação que permite você comprar e não receber. Porque você compra, ele testa, não deu certo. Eu não sei explicar direito, não. É um pouco preocupante, mas é real. A lei permite essas compras. Tá entendendo? Óbvio que tem que ser feito com muita cautela, o dinheiro é público, né? A gente comprar um projeto que depois ele é inexequível. Muito cuidado. Mas as procuradorias jurídicas têm o papel de aprofundar isso e dar segurança jurídica aos gestores na aquisição dessas inovações. A lei permite. A lei de startups, o marco legal da inovação, é diferente. Não é comprar garrafa de água mineral, não é comprar remédio para o hospital, não é comprar cimento para fazer estrada. É diferente. Mas é real e tem dado bons frutos. Se for feito com empresas sérias, com instituições sérias, comprovadamente sérias, não tem mistério. As instituições estão fazendo essas compras. O Supremo Tribunal Federal está fazendo essas compras. O Ministério Público está fazendo essas compras. Então vocês também podem fazer. Agora, se qualifiquem, né? Óbvio que eu estou dizendo que não estão qualificados. Eu acho que poucos estão qualificados para esse tipo de compra no serviço público geral. Na União, nos estados, no município. Mas aí preciso estudar. A Procuradoria Jurídica tem obrigação de dar segurança a essas compras. E tem como, porque o marco legal permite. E isso tem ajudado muito na gestão de quem implementa. E a gente vai precisar implementar, porque você está vendo aí. A iniciativa privada, eu sei que tem muito marketing, tem tudo, mas é real. O foguete enganchou, não foi lá em cima, tem uns astronautas presos não sei aonde, a 400 quilômetros, aí o cara botou uma cápsula
privada foi buscar, trouxe eles e 15 horas o cara estava resgatado de volta. A nossa NASA, nossa não, deles, né? A NASA não tinha condições de fazer isso. Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que crescer tecnologicamente. O setor público precisa disso e precisa dessa parceria com o setor privado. Tem que comprar. A gente tem que cumprir nosso papel, com o Tribunal de Contas, fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos, esse papel institucional, essa missão institucional a gente tem que cumprir. E daquilo que não for da nossa área, a gente vai buscar no setor privado, com decência, com preço justo, impessoalidade, mas tem que ser dessa forma. Vocês do setor público, também municipal, também têm esse papel e os procuradores precisam apoiar isso, se qualificar. Tem curso. Por exemplo, eu cito aqui uma plataforma criada no município do Recife. Eles mesmo criaram, eles têm uma empresa que se chama Emprel, uma empresa pública, tecnológica. Criaram esse aplicativo GoMeio. Eles verificaram que as compras do município de Recife, os serviços, quase nunca eram prestados por microempreendedores individuais. Eles queriam isso, mas não eram. Por causa disso, daquilo, burocracia, o microempreendedor nunca era contratado. Aí eles criaram uma plataforma chamada GoMeio. Isso aumentou significativamente o número de contratações. A própria plataforma, o próprio sisteminha dele lá, já seleciona. Quebrou um elevador, sei lá o quê. Quebrou alguma coisa. Vai trocar uma lâmpada. Quem é que troca a lâmpada? Quem é o eletricista? Aí tem os eletricistas contratados, ele bota ali, não passa pela dispensa de licitação, não faz nada disso. Vai ali, zoom, o cara já está contratado. Eu só sei falar dessa forma, mas eu vi a coisa acontecendo, que já vi a demonstração, e é dessa forma. E não desrespeita nenhuma lei. Nenhuma lei. Porque o microempreendedor individual, ele tem as suas preferências. E é o ideal é que se contrate mesmo, que o dinheiro circule, que o dinheiro público chegue nos pequenos. A gente já conversou que a Procuradoria precisa trabalhar na fase preliminar de planejamento e de planejamento. Tem que participar, tem que orientar, não pode ficar atrás do birô. Tem que ir para onde o assessor, né? Tem que ir aonde o assessorado estiver. Onde é que ele está precisando da gente? É na comissão de licitação? É no departamento de contratação? É no gabinete do prefeito? Onde for, a gente tem que estar presente. É na escola? Está tendo um problema jurídico? É na delegacia? É no Ministério Público? A gente tem que dar segurança jurídica ao gestor. Tem que sair do birô. Tem que se levantar e ir onde o gestor precisar. Aqui é a nossa portaria conjunta, portaria Proju, que eu estava falando. É um instrumento que a gente tem, e vocês têm, todos nós temos, de tornar mais ágil o processo de licitação. E aqui, e aliviar o nosso serviço para a gente poder fazer essas outras coisas todas que a gente está conversando. Veja, aí lá na Proju, aqui no TCE, não é, a gente fez essa. Vou ler para vocês, para a gente poder ir conversando, que não precisa nem coisa. Não é obrigatória a manifestação jurídica nas seguintes hipóteses. Então, nessas hipóteses, o processo não passa pela Proju. Passava. E não eram poucos. Não precisa passar. Todos que passaram no passado, 99%, a gente não fez nada. Estava tudo certo.
Para que ficar passando isso lá? Agora, claro, é o custo-benefício. Juizado de pequenas causas, ele não abre mão de uma série devido ao processo legal e tudo, então os valores menores a gente consegue avançar mais, né? Flexibilizar, correr mais risco. Mas também a análise do risco jurídico a gente faz antes. Até onde eu posso ir? O meu quadro precisa ainda de um treinamento mais específico para a gente avançar? Vamos aguardar. Treina e avança depois. Mas se o quadro já está pronto, avança logo. Porque o tempo não para. E as necessidades são imensas. E os recursos escassos. Então vamos lá. As contratações não é obrigatória a manifestação jurídica nas seguintes hipóteses. Contratações de bens ou serviços de pequeno valor e seus aditivos, inclusive aqueles firmados sob a égide da Lei 8.666. Então, pequeno valor não passa na Proju. Processo de aquisição de bens e serviços de pequeno valor por adesão à ata de registro de preço. Isso aqui foi só para especificar. Na ata de registro de preço também, pequeno valor não passa na Proju. Ajuste de pequeno valor, inclusive seus aditivos, tais como convênios, acordo de cooperação, termo de doação de bens móveis. Eram muitos que passavam na Proju. Não precisa. A gente não fazia praticamente nada naquele ali, a não ser confirmar o que já tinha sido feito. Não precisa passar. O risco jurídico é zero, perto de zero. Aditivos de prorrogação de vigência de contratos, que na União já é feito por apostilamento há muito tempo. Aqui não, é um aditivo. Então, que se faça o aditivo, mas não precisa passar na Proju. Prorrogação do prazo de execução de obras e serviços. Não precisa passar na Proju. A mera prorrogação de prazo é uma verificação simples. Reajuste contratual baseado em indexadores, independentemente do valor da contratação. Esses aqui, prorrogação de vigência, prorrogação de prazo de execução, reajuste contratual baseado em indexadores, PCA e NPC, independentemente. É uma aplicação contratual direta. Não precisa de análise jurídica nenhuma. É só uma verificação que qualquer pessoa pode fazer. Contratações baseadas em minutas de editais e contratos previamente padronizados pela Proju, inclusive seus aditivos, cujos valores não ultrapassam o dobro dos limites de pequeno valor. Então, quando a gente estabelece os contratos prévios que passam por lá, a gente diz, esse contrato tá bom, para quê? Para serviço, para compras. Então, a gente tem os contratos padronizados, que não foram feitos nem para a gente diz aqui, previamente padronizados pela Proju. Quem fez foi o setor próprio, o setor de contratos daqui do TCE, mandou para a gente deu sugestão, chegamos a um contrato customizado para o Tribunal de Contas. Esses aí, até o dobro do limite da dispensa, não precisa passar na Proju. Aí considera-se pequeno valor, aquilo que você já conhece, aqueles valores da nova lei de licitações, a 14.133. Meios alternativos na resolução de controvérsias e as procuradorias jurídicas. É preciso avançar nessa questão da negociação. Muitas vezes, o fornecedor está com problema e tal, e uma obra está parada por uma besteira, uma discussão de reajuste, de reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato. Não são poucos casos assim. E a obra parada, por conta esperando essa solução, que não vem. Existem as mesas temáticas aqui no TCE, ainda são incipientes, ainda está sendo aperfeiçoada, mas que os municípios podem delas se utilizar, peticionando para o seu relator, trazendo a controvérsia para ser, desde que seja possível. Tem os requisitos, você olha a resolução que existe e veja se enquadra a sua situação e pode demandar o TCE. O relator vai ver se cabe ou não cabe. Óbvio que, eu repito, ela foi instituída, mas ela está sendo reformulada, sendo adequada à nova realidade. Mas já existe. Olhem, se tiver situações que justifiquem
vir para a mesa de negociação do TCE, o TCE está aberto para tentar ajudar a solução dessas controvérsias de forma administrativa e com segurança jurídica para o gestor. Aí a Procuradoria tem muita importância nisso, de verificar o caso concreto, a nossa resolução e ver se teria chance, né, de trazer para a mesa de negociação. Eu recomendaria, antes de concretizar, um diálogo com o relator, explicar a situação. Óbvio que tem os valores pequenas coisas, a mesa do TCE não vai dar conta de resolver, mas as coisas maiores que possam ser resolvidas, que se enquadrem no perfil, a Procuradoria converse com o relator no TCE, explica a situação e de certa forma, faça uma prévia análise do cabimento. Recentemente, e aí eu digo recentemente, mas em 2020, o Tribunal de Justiça procurou o TCE. A taxa de congestionamento das execuções dos municípios e do Estado lá no Tribunal de Justiça, nas varas das respectivas comarcas, era enorme. Execuções morais, mas eram execuções custosas, desvantajosas, porque uma execução hoje, calculado pelo Conselho Nacional de Justiça, uma execução judicial de um título custa em média próximo a R$10.000. E você tinha execuções de 1.000, 2.000, 3.000, sem bens localizados, muitas vezes sem saber nem onde o devedor morava. Algumas até sem o CPF do devedor, mas amontoando o Poder Judiciário. Quer dizer, é a mesma coisa de você pegar R$10.000 e rasgar e jogar no lixo. Aí eu pergunto, o gestor tem esse direito de rasgar R$10.000 do contribuinte? Penso que não. Então foram Tribunal de Contas junto com o Tribunal de Justiça em 2020 tem uma resolução autorizando a não execução de não ajuizamento de execução fiscal que seja abaixo de determinados limites. Hoje o CNJ fala em R$10.000. Abaixo de 10.000, o juiz pode extinguir, se não localizar bens. Agora, se você tiver, olha, ele tem um carro. Eu sei onde está o carro dele, não está penhorado, não é carro pichado. Eu vou atrás, aí tudo certo. Ele tem dinheiro no banco, o gerente me diz que ele tem dinheiro no banco, vou atrás. Pode ser 5.000, 7.000. Agora, você ajuizar uma execução abaixo de 10.000, uma execução que vai ficar 10, 15 anos estocando o judiciário, custar R$10.000 para você, para a gente, não é só para o Poder Judiciário, não. É para todo o serviço público. Sai por R$10.000. É do contribuinte que sai esses R$10.000. Então, existe essa resolução 119 de 2020 do TCE. Preste atenção nela. Anotem aí. Resolução 119 de 2020 do Tribunal de Contas. Tem pisos mínimos para execução. Tem um tema 1184 de repercussão geral do STF, que veio após a nossa resolução. E após o tema do STF, já veio a resolução do CNJ, já com esse ministro Barroso, fixando 10.000 e dizendo que o juiz pode extinguir a execução. Então, preste atenção, existem uns convênios com o Tribunal de Justiça, onde o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco é anuente, participa daquela relação da segurança jurídica. Eles estão sendo incentivados e vocês devem se inteirar disso. As procuradorias jurídicas devem levar isso para os seus gestores, para os prefeitos, para os novos gestores, uma proposta de adesão a esses convênios que são muito racionais. É com essas palavras que eu espero ter ajudado
e estamos aqui no Tribunal de Contas, abertos a que vocês nos procurem, a gente pode conversar, estamos dispostos. Óbvio que a Procuradoria Jurídica não é o Conselho, mas a gente entende mais ou menos como o Conselho funciona. O Tribunal de Contas hoje não abandonou a questão da conformidade de jeito nenhum, mas ele tem um olhar novo para o resultado, para a efetividade das políticas públicas. É um tribunal em renovação mental, de filosófica, quer dizer, de filosofia. O tribunal sempre funcionou bem dentro da conformidade, ele sabe fazer isso. Agora, ele sentiu a necessidade de olhar para o futuro. Uns 4 anos atrás, ele deu essa virada de chave. E hoje a auditoria de políticas públicas é um produto, é uma visão do Tribunal de Contas. O tribunal continua punindo, mas não pune nunca puniu com satisfação. Ele quer mesmo encontrar a coisa certa. Mas é o tribunal orientador, o tribunal que chega perto do gestor. Esse é o tribunal de hoje. E que está preocupado com o resultado. Com a efetividade das políticas públicas. Porque, alguém já falou, não há nada mais inútil de que fazer com eficiência aquilo que nunca deveria ter sido feito, que não precisaria ser feito. Então, o tribunal está de olho nessa vantajosidade das ações públicas. Repito, os recursos são escassos e as necessidades são infinitas. Basta vocês andarem por aí, pare de olhar para o celular, olhe de lado, olhe do outro lado. Olhei para o outro lado, pensei que era o tempo aqui me censurando, mas já está no fim e já estou terminando. E vejam que a gente tem que caminhar junto. Procuradoria, gestor, Tribunal de Contas, que não abre mão do seu posicionamento de controle, mas um controle consciente, um controle para ajudar também a construir as soluções políticas necessárias para esse nosso estado e para vocês dos municípios. E a Procuradoria Jurídica fica no 2º andar do edifício Dom Helder. Se algum de vocês tiver interesse, tiver necessidade de conversar um pouco mais, pode passar por lá. Dá um telefonema antes, mas passe por lá. Se estiver lá na Procuradoria resolvendo bronca, vocês sempre devem estar presentes na Procuradoria, não, no TCE, né? Sempre acompanhando seus processos, prestação de contas, auditoria especial. A gente está lá no 2º andar, com as portas abertas para recebê-los e conversar. Forte abraço a todos e obrigado pela atenção.